Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente continuar com a nossa série de devocionais, no nosso sexto dia de estudo. Hoje, um pouco gripada, um pouco não muito. Fui acometido por uma gripe repentina de ontem para hoje e estou me adaptando a gravar um pouco fraca, um pouco cansada, um pouco gripada. Dá pra ver na minha cara que eu tô com cara de arrasada. Mas enfim, é importante adorarmos ao Senhor e buscarmos a Ele enquanto é tempo. Pegue sua Bíblia, seu café, sua água, para a gente iniciar esse sexto dia, para fecharmos esse compilado de estudos, essa uma semana de estudos, e aprendermos diretamente do Senhor. Dia 6, da vaidade e orgulho. Como vencer o orgulho e a vaidade. Se nesse primeiro bloco dessa nossa sequência de devocionais, no nosso estudo dessa semana, a gente falou sobre o diagnóstico do perigo do orgulho e as consequências da soberba, esta nova sessão de textos funciona como um antídoto, um manual prático da humildade. Saímos do campo do aviso, né? Avisamos sobre o que é a vaidade e o orgulho, e agora nós vamos tratar diretamente da aplicação, de como sermos realmente humildes, porque o Senhor ele nos ensina a como sermos humildes, a sairmos do campo do aviso e a entrarmos de fato na prática das atitudes, né? Da busca interior das vestes espirituais que nós, cristãos, devemos usar no dia a dia para sermos humildes e assim buscarmos a nossa coroa da vida. Vamos começar com nossos textos base. Hoje nós vamos começar com o texto de Miqueias, capítulo 6, o versículo é 8. Abram suas Bíblias e vamos acompanhar a leitura. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O capítulo 6 de Miqueias é estruturado como um tribunal cósmico onde o próprio Deus entra em litígio, ou seja, um processo judicial, contra o seu povo, Israel. Deus relembra os seus atos de libertação históricos, o Êxodo, a história de Balaão, para mostrar que a infidelidade não traz sentido. O povo responde perguntando se Deus quer sacrifícios extravagantes, milhares de carneiros ou rios de azeites para perdoá-los. Deus responde que ele não quer rituais religiosos, vazios e externos, mas sim uma transformação moral, de caráter, de dentro para fora, que se expressa na vida prática. Não é com rituais, com ritos sacrificiais, com atitudes que nós fazemos, tomamos ou executamos que o Senhor vai ser visto através da nossa vida, mas sim através de uma mudança real de caráter e de atitude. Não adianta nada eu sacrificar bois, bodes, carneiros, o que quer que seja, se o meu coração ele não é limpo de forma interna e se ele não é modificado de uma forma interna, mas sim algo superficial somente para mostrar para os outros que eu faço os meus ritos, faço as minhas ofertas, dou o que quer que seja a quantidade de dinheiro, porque hoje em dia foi substituído. A gente não faz mais sacrifício de animais, a gente faz sacrifício com o nosso salário. Acha que pagando bênçãos nós vamos receber bênçãos. Acha que pagando dízimos e ofertas nós vamos ser mais abençoados por isso. Sendo que não é essa a realidade que o Senhor quer que a gente execute. Deus quer, em uma vida prática, a ação do verdadeiro soldado e filho e servo de Cristo.
Este nosso versículo é o resumo ético de toda a teologia dos profetas antigos, do Antigo Testamento. Deus resume seus requisitos em 3 ordens claras: praticar a justiça, envolve retidão social, defender o oprimido e agir de forma correta nos tribunais e negócios cotidianos, nossa postura, mediante a sociedade, amar a fidelidade e a misericórdia. O termo chesed é riquíssimo, traduz o amor pactual de Deus com bondade leal, ativa e sacrificial, que vai muito além de um sentimento. Andar humildemente com o seu Deus. O verbo traduzido como humildemente carrega a ideia de modéstia, de submissão voluntária e quem ajusta o seu passo a passo do Senhor. Tentar correr na frente de Deus ou traçar o próprio caminho de forma autossuficiente. Deus é o nosso suficiente. Deus é o nosso rei, Deus é o nosso mestre. E por ele ser o nosso Deus e o nosso mestre, devemos andar com ele humilde. Não dizer, porque eu sou servo de Jesus, eu sou melhor do que alguém. Não, de forma nenhuma. Por eu ser servo de Jesus, eu me humilho para ajudar o outro alguém. E principalmente a quem nos causa problema, quem nos causa mal. Que é muito fácil amar quem nos ama, proteger quem nos protege, ajudar quem nos ajuda. E as pessoas que realmente precisam? Será que estou de fato ajudando-os? Aplicação prática. Muitas das vezes substituímos a obediência diária e o trato correto com o próximo por atividades religiosas. Ir ao culto, postar versículos, cumprir rotinas. Deus está dizendo a você hoje: eu prefiro a forma como você trata o seu colega de trabalho, como você trata o seu funcionário, como você trata os seus colegas dentro do ambiente da sua escola, da sua faculdade, como você trata o menor, como você trata o seu vizinho, como você trata os seus familiares. Como você trata sua esposa, seu marido, seu vizinho ao luxo do seu ativismo religioso. Faça um check-up semanal das suas ações para garantir que a justiça, a bondade real e a dependência real de Deus guiam os seus passos. A forma como você trata alguém diz muito a respeito de quem você é. Não diz respeito da outra pessoa, se ela for humilde ou não, mas diz respeito única e exclusivamente de quem você é. Se você passa do lado de um gari, você não dá um bom dia, o síndico do seu prédio, o carteiro, o bombeiro, o catador de lixo. Aqui na minha rua tem um rapaz que ele cata reciclável. E toda noite eu dou boa noite para ele quando ele tá passando na rua e catando reciclável. Isso não diz que eu sou melhor do que ele ou que ele é pior do que eu, mas diz sobre o meu caráter, quem eu sou com Cristo Jesus. Porque essas pessoas pela sociedade são tidas como ninguém, como nada. Mas quando você toma uma atitude diferente, um simples boa noite, não precisa de muito, já é algo suficiente. Tipo assim, olha, ela me enxerga, ele me enxerga. Então passe a praticar no dia de hoje a visualização daqueles que que a sociedade considera menores. Você vai ver que talvez você vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa tão grande, mas tão grande, e nem você vai imaginar. Não é porque eu sou boa, mas é porque eu entendi quem Deus é na minha vida e na vida daquela pessoa. Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus,
santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo divide o capítulo em 3 de Colossenses, em 2 grandes ações: o despir-se da velha natureza, deixar a imoralidade, a ira, maledicência, a mentira, e o revestir-se da nova criatura. Ele argumenta que uma vez ressuscitamos com Cristo, nossa mente deve estar focada nas coisas do alto. O capítulo transiciona de uma teologia pessoal para a vida comunitária e familiar, exemplificando como o amor de Cristo deve governar os relacionamentos na igreja, nos casamentos e nas relações do trabalho. Paulo usa uma metáfora de trocar de roupa, vestir-se ou colocar uma vestimenta. Ele estabelece primeiro a identidade do crente, escolhidos, santos e amados. A ética cristã não é para ganhar o amor de Deus, mas porque já fomos amados por Ele primeiro. Entre as peças dessa nova roupa está a humildade, que no mundo greco-romano era vista como uma fraqueza ou uma atitude de escravos, mas em Cristo é elevada a uma virtude nobre. Ela significa ter uma avaliação moderna e correta de si mesmo, livre da vaidade egoísta. Ela atua em conjunto com a compaixão, a mansidão e a paciência para viabilizar a vida em comunidade. Devemos manter a humildade. A humildade para dar honra, glória para o outro e não para nós mesmos. Isso, na prática, é muito difícil de se exercitar. Ainda mais na sociedade ao qual a gente vive, que quanto mais você tem, melhor as pessoas te tratam. Diferente as pessoas agem com você. E isso não deve ser dessa forma. Devemos nos colocar na humildade de enxergar o próximo melhor do que a nós mesmos. Não pelo cargo que ela exerce na sociedade ou pela quantidade de bens que ela possui, mas sim pelo caráter revelado dentro de nós mesmos. Ninguém acorda vestido de humildade automaticamente. É uma decisão consciente, diária. Assim como você escolhe a roupa que vai usar para sair de casa ao acordar, ore intencionalmente. Senhor, eu me visto hoje de mansidão, paciência, humildade, para lidar com as tensões do meu dia. Quando alguém testar os seus limites e for rude com você, lembre-se da sua vestimenta espiritual e responda com elegância do caráter de Cristo, não com a agressividade do seu ego. Semana passada eu fui falar com uma colega de trabalho e ela foi rude comigo, mas muito rude. E eu optei por não entrar na discussão. Eu me calei e deixei. E fiquei com aquilo no meu coração. Falei, poxa, eu sempre fui tão carinhosa e tal. O que aconteceu? Mas fiquei quieta. Fiquei bem quieta, bem calada. Aí essa semana ela me chamou e conversou comigo. Nath, desculpa, tá? Aquele dia eu fui meio grosseira com você. Aí eu falei pra ela, não precisa desculpar não. Fica tranquila. Eu entendo que tem dias que a gente realmente não tá muito bem. E não leva isso pra frente, não. A gente aqui é colega de trabalho. E é isso. Eu acho que o suficiente a gente já fez. A gente tá aqui conversando. Isso que importa. Então, quando alguém chegar querendo discussão,
e você se cala, a pessoa está falando mais sobre ela do que sobre você. Então, acalme seu coração, reflita, não entre em embate, não entre em discussão, não entre em falácias desnecessárias. Eu acho que Cristo Jesus, ele já fez o suficiente por nós, e o servo de Cristo, ele vive para agradar o seu mestre, não ao seu ego. Então, isso serviu para mim como uma flecha, porque no final de semana anterior eu acabei sendo rude com uma pessoa também, entende? Acabei sendo rude porque ficou uma luta, é uma luta esse negócio de política aqui no nosso país. E se você coloca uma certa camisa, as pessoas já ficam logo insufladas, ficam nervosas, estressadas. E isso acaba deixando a gente triste, porque a gente só quer colocar uma camisa. Não tem problema, uma camisa não remete à política de forma nenhuma. Então, eu acabei me exaltando e fui grosseira também. Então, eu tentei conversar com o rapaz para poder pedir desculpa pela minha grosseria, porque eu já tô saturada desse negócio de política, tá chato. Bota uma camisa de uma cor, é fulano. Bota a camisa de outra cor, é fulano. Isso eu acho que pra gente não tem necessidade disso. Então, eu acho que a gente precisa desse ponto mesmo. Essa moça me deu uma aula de humildade, de chegar pra mim e falar, olha, me desculpa, eu não tava... Ela nem falou que não estava bem. Eu peguei e falei, não tem problema não. Tem dias que realmente a gente não tá bem. E tem dias que realmente a gente não tá bem mesmo. E eu no final de semana passada não estava bem. E acabei sendo egoísta na minha forma de falar. E vamos pensar nas nossas atitudes. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Este é um dos capítulos mais belos e teologicamente densos do Novo Testamento. Paulo está aplaudindo a liderança e a igreja de Filipos por unidade, paz e harmonia mútua. Para fundamentar o seu apelo, ele apresenta o famoso hino a Cristo, Filipenses 2, 5 a 11, que descreve o kenosis, o esvaziamento de Jesus, que sendo Deus, não usou isso como vantagem, mas assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Sendo posteriormente exaltado pelo Pai, o próprio Cristo, que sendo Deus, não considerou que ser como Deus fosse algo superior à humanidade, mas ele se colocou no lugar de servo, humilde, levando para os outros aquilo que os outros realmente necessitavam, que era o amor. Aprender ao que é amor. Esse versículo 3, ele abre duas proibições severas: agir por ambição egoísta, espírito de facção, desejo de autopromoção às custas dos outros, ou por vaidade, a quenodóxia, glória vazia, o desejo de parecer importante por motivos fúteis. O antídoto para isso é a ordem revolucionária de Paulo: considerem os outros superiores a si mesmos. Isso não significa ter baixa autoestima ou fingir a incapacidade, mas sim adotar a postura mental de um servo, focando nas virtudes, necessidades e dignidade dos outros. O versículo 4 expande isso para a esfera prática. O foco da nossa atenção e cuidado
não deve ficar restrito à nossa própria bolha, interesses ou ambições pessoais, mas sim abrir espaço para acolher e suprir as dores alheias. Ou seja, Paulo aqui está deixando claro o quê? Deixando claro que não é porque eu sou servo de Cristo, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu sigo a Cristo Jesus que eu sou melhor do que alguém. Pelo contrário, por ser de Cristo, eu preciso me colocar cada vez mais como servo e discípulo dele, fazendo a vontade de Deus, não a minha própria vontade. Muitas vezes vamos deixar a nossa vontade de lado para servir a Deus e a Cristo Jesus, fazendo isso de forma prática, não por interesse, mas por amor, um amor sacrificial, aonde eu deixo a minha vontade de lado e faço a obra em prol do outro. Aplicação. A cultura moderna ensina o foco exclusivo no eu, minha carreira, minha felicidade, meus direitos, meu isso, meu aquilo. Filipenses desafia radicalmente essa mentalidade. Pratique isso ativamente em suas conversas. Pare de falar apenas de si e gaste tempo ouvindo genuinamente os outros. Na sua comunidade ou família, pergunte-se: como posso ajudar a aliviar a carga de alguém hoje? Servir ao próximo sem esperar holofotes é a maior prova de que a humildade fincou raízes no seu coração. Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente até canta esse louvor lá na igreja. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece-me, meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu sabes quando me assento, Senhor, e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e também o meu pensar. É lindo esse louvor. Salmo 139 é um poema de Davi, que exalta os atributos de Deus na perspectiva da intimidade humana, sua onisciência. Ele sabe tudo sobre nós, ele nos conhece, sua onipresença. Não há onde fugir do seu espírito. Ele sabe aonde a gente vai se esconder. A gente tem como se esconder dos outros seres humanos, mas de Deus não existe essa capacidade, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sonda a nossa mente, Ele conhece a nossa vida. E sua onipotência criativa, Ele nos teceu minuciosamente no ventre materno. Davi expressa o espanto com a grandiosidade de Deus e termina o salmo se distanciando dos ímpios, fazendo um apelo final para que esse Deus imenso perscrute o seu mundo interior mais profundo. Depois de declarar que Deus sabe tudo sobre ele, Davi faz uma petição vulnerável e corajosa. Sonda-me, chacar, examina minuciosamente, revirar para encontrar a verdade. Prova-me, Bachan, testar metais preciosos no fogo para separar a escória, o coração Lebabe. No pensamento hebraico representa o centro das decisões, intelecto e vontade. Davi reconhece que o coração humano é enganoso e que ele próprio pode esconder motivações orgulhosas ou caminhos idólatras de forma inconsciente.
Ele pede ajuda para identificar qualquer caminho mau. Qualquer caminho mau, literalmente, caminho de dor, ídolo ou falsidade, para que possa ser realinhado ao caminho eterno, que é a trilha da retidão e da vida. Permanece para sempre. Davi olha para ele e identifica que dentro dele existe caminhos que não são do Senhor. E por ele identificar caminhos que não são do Senhor, ele conversa com o Senhor e pede para que o Senhor retire ele desse caminho mau, para que ele seja direcionado ao caminho eterno, retirado do caminho da vaidade e do orgulho, porque o nosso coração, de fato, ele acumula vaidade, tesouros que não condizem com a vontade do Senhor. Acumulamos tesouros mundanos que nos afastam da boa obra do Senhor. O próprio capítulo de Filipenses, no capítulo 4, ele fala para guardarmos aquilo que for bom, aquilo que for justo, aquilo que for nobre, verdadeiro, de boa fama. Se há algo de excelência, pense nessas coisas. E essas coisas sendo pensadas, elas geram sentimento. E esses sentimentos sendo gerados, eles produzem palavras, produzem ações dignas de louvor para o nosso Deus. Aplicação. A oração desse salmo exige profunda coragem e humildade espiritual. Deixe de lado as orações automáticas e adote esse hábito. Reserve alguns minutos de silêncio absoluto no final do dia e diga a Deus: sonda-me, Senhor. Mostra-me onde fui arrogante hoje, onde magoei alguém com minhas palavras, onde agi por vaidade. Quando o Espírito Santo trouxer um incômodo à sua mente, não se justifique. Peça perdão, mude de atitude e deixe que ele reajuste a sua direção. Realinhe a sua rota. Permita que ele faça os ajustes necessários para uma vida de humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Tiago confronta a maneira direta as paixões carnais que causam brigas, contendas no meio da igreja. Ele ensina que o mundo opera sob a lógica da cobiça e da inveja, que gera inimizade contra Deus. Aqui o autor propõe um roteiro de retorno à comunhão divina, sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus com as mãos limpas e o coração purificado, e trocar o riso frívolo pelo choro de arrependimento. O versículo 10 sela esse processo de cura espiritual. O verbo no grego tapeinotete, que está na voz passiva com o sentido reflexivo, imperativo, deixem-se humilhar ou humilhem-se voluntariamente. É um ato de desarmar por completo a empáfia humana diante do Kyrios, o Senhor soberano. A expressão diante do Senhor aponta para o tribunal da presença de Deus, onde a nossa pretensão da grandeza desmorona. A promessa é que a exaltação virá exclusivamente da parte de Deus, enquanto a autoexaltação humana gera quedas e desonra, como vimos em Provérbios 11, versículo 2. A exaltação divina confere cura, dignidade estável, autoridade espiritual e a coroa da vida no tempo oportuno. Aplicação. A humilhação diante do Senhor se materializa na nossa capacidade de nos desdobrarmos em contrição
ao arrependimento sincero quando erramos. Não tente camuflar as suas falhas ou manter uma postura de perfeição inabalável. Diante de Deus, o único lugar seguro é o chão do arrependimento. Quando você se esvazia de si mesmo, em oração, dá espaço para que o poder e a graça dele preencham o seu coração e o ergam com verdadeira autoridade. Essa forma de falar com o Senhor, como Davi fez, né, no versículo anterior de Salmo 139, de pedir ao Senhor para sondá-lo, para ver se há nele alguma coisa que seja bom para retirar. É o princípio da humildade, descrito no versículo 10 do capítulo 4 de Tiago. A nossa humilhação, ela não é para a nossa destruição, mas para a glorificação do Senhor. Enquanto nosso primeiro estudo revelou que o orgulho opera o declínio e a destruição do homem, este nosso final, esse nosso fechamento desse ciclo, estabelece o estilo de vida e a engrenagem interna da humildade prática. Podemos consolidar o aprendizado em 3 marcas essenciais do coração humilde. A humildade é relacional e visível. A verdadeira espiritualidade exigida por Deus não se esconde atrás de fachadas religiosas, cultos rituais vazios. Ela se desdobra em atitudes concretas e cotidianas. Praticar a justiça social, Miqueias 6:8, vestir-se da paciência e mansidão, Colossenses 3:12, e ter a sensibilidade de priorizar as dores e os interesses dos próximos antes dos nossos. Filipenses 2, 3 e 4. 3 ao 4. A humildade requer autoexame transparente. O homem humilde sabe que o seu próprio ego é astuto e mestre em disfarçar a vaidade de santa intenção. Por isso, ele não confia cegamente em si mesmo, mas abre voluntariamente as portas da sua mente, das suas emoções, para o escaneamento minucioso do Espírito de Deus. Salmos 139, 23 e 24. Preferindo o desconforto da correção divina à ilusão de uma falsa perfeição. A humildade antecede a elevação real. Tiago 4, versículo 10. Amarra este mosaico bíblico com um princípio inflexível do reino de Deus. A nossa postura espiritual determina o agir do Senhor sobre nós, o esvaziamento pessoal e o reconhecimento da nossa absoluta dependência da graça de Deus. São as únicas credenciais válidas para que o Senhor nos acolha, nos transforme e nos eleve à posição dos seus representantes e servos frutíferos nessa terra. O orgulho leva o homem a confiar em si mesmo. A humildade leva o homem a confiar exclusivamente em Deus. A vaidade busca reconhecimento terreno. A humildade busca a aprovação do Senhor. O verdadeiro discípulo não procura ser visto, mas procura refletir Cristo. Versículo-chave para memorizar durante esses 6 dias que nós passamos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2, versículo 3. O peso dessa ordem de Paulo à igreja de Filipos, nós olhamos para as 2 palavras que ele usa para proibir certas atitudes e para a palavra que ele usa para curá-las. A ambição egoísta, que no grego essa palavra é usada para descrever um político que abusava, que buscava cargos públicos por interesse próprio, usando de intrigas, partidarismos e manipulação para subir ao poder. É aquele desejo de vencer
uma discussão ou crescer na carreira passando por cima dos outros, criando divisão. A vaidade significa literalmente glória vazia. Kenos, vazio, doxa, glória. É a obsessão por aplausos, status, curtidas ou reconhecimentos por coisas que no fundo não têm peso eterno. É o orgulho que vive de aparências, humildemente. Aqui está o antídoto. É ter a mente nivelada, uma avaliação realista, modesta de si mesmo. Não é inferioridade, mas é a ausência de soberba. No dia a dia, aplicar Filipenses 2:3 significa matar o seu orgulho em 3 cenários. Nas discussões, significa abrir mão do desejo de dar a última palavra ou de humilhar a outra pessoa só para provar que você estava certo. No trabalho ou ministério, significa alegrar-se genuinamente quando um colega recebe o elogio ou a promoção que você queria, em vez de deixar o azedume e a inveja entrarem no seu coração. Nas relações próximas, significa parar de ouvir as pessoas apenas esperando a sua vez de falar sobre si mesma. Considerar o outro superior é gastar tempo ouvindo, servindo e validando a história dele. Como o próprio Paulo diz, logo na sequência do capítulo, essa foi a mente de Jesus. Ele era o próprio Deus, mas abriu mão de seus privilégios para lavar os pés dos discípulos falhos e morrer por nós. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude, Pai, a retirar a vaidade e o orgulho de nosso caminhar. Que sejamos, Pai, humildes, porque Jesus Cristo foi humilde e Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Perdoe nos momentos que somos falhos e que não levamos a humildade em consideração. Que possamos, Pai, cada vez mais aprender de Ti. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.